boa tarde, quarto ano. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a contribuição dos europeus e dos africanos na nossa cultura. Então, vamos lembrar aí que na unidade 5 nós estamos falando aí sobre as contribuições culturais que os diversos povos que formaram o nosso país influenciaram e influenciam até hoje aí na nossa vida, tá? A aula passada, então, nós vimos sobre os indígenas, que é o povo aí que deu origem ao nosso país, né? É o principal povo brasileiro, vamos dizer assim, porque eles sim são brasileiros, são aqui da nossa terra, né? E aí, vimos ali que por causa da dominação dos europeus, esses povos passaram aí por dificuldades e passam até hoje aí por dificuldades para manter suas tradições, manter sua cultura viva. Tá bom? Então vamos entender então como que foi esse processo. Nós vamos começar então pelos europeus para poder entender como que foi esse processo. Porque nós temos duas partes, tá? Dos europeus. Uma parte que eles vieram aí no século XVI, lá em 1500, para poder dominar a nossa terra. E depois uma outra parte que eles vieram no século XIX aí, já com outro contexto, tá? Com uma outra situação. Então olha só, no século XVI, os portugueses, aí, os europeus, começaram um processo de ocupação da nossa terra, tá? Chegaram aí, dominaram os indígenas, fizeram eles de escravos, né? Dominaram as terras, estavam em busca de riquezas aqui no nosso país. Então, quem foram os povos europeus que vieram? A grande maioria, os principais, foram portugueses, tá? Aliás, no início de tudo, foram os portugueses. E qual foi a herança, a maior herança que eles deixaram aqui? O nosso idioma. Se nós falamos a língua portuguesa, é porque os portugueses vieram. E essa é a grande marca da ocupação e da dominação do português aqui no nosso país, tá? Porque quando eles chegaram, eles não aceitavam a língua do indígena, eles não aceitavam as tradições dos indígenas. Eles quiseram impor a língua deles, impor as tradições deles. Então, com isso, muitos indígenas passaram a falar português e as pessoas que passaram a nascer, assim, os povos brasileiros começaram a chegar aí depois disso, começaram a falar o português, tá? Com alguns resquícios aí do tupi, das línguas indígenas, tá certo? Bom, apesar desse processo de ocupação, desse processo de dominação, ainda assim, o povo europeu veio em menor quantidade do que o povo africano, por exemplo, tá? Por quê? Ainda no século XVI, tá? Na verdade, acho que já é século XVII. Não, finalzinho do século XVI aí, os europeus começaram a trazer os africanos para serem escravizados aqui no nosso país, tá certo? Por volta de 1540, 1550, mais ou menos. Tá? Então já começaram a trazer africanos para cá para serem escravizados, porque os índios não estavam dando conta de tudo que tinha que fazer. Então eles trouxeram mais mão de obra para cá. Eles mesmos não iam trabalhar, né? Eles mesmos não punham a mão na massa, só trazia o povo para dominar essa galera. Então o que aconteceu? Nós tínhamos aí por volta, nessa época, no século XVI, XVII, nós tínhamos por volta aí de 500 mil europeus, 500 mil entre a maioria aí portugueses, né, aqui no nosso território. Em compensação, nós tínhamos aí mais de 4 milhões de africanos na mesma época, no mesmo período. E esse número ainda ia aumentar. Nós vamos ver aqui no raminho dos africanos depois, tá? Bom, aí o que acontece? Teve uma segunda fase de chegada dos europeus aqui no nosso país, que foi no século XIX. Então, vamos lá. No século XVI, eles chegaram, dominaram, ocuparam nossas terras, dominaram tudo, se tornaram aí governantes, começaram a governar, tá? E aí nós tivemos aí um processo aí que os africanos e os indígenas trabalhavam para os europeus, tá certo? E aí, conforme foram passando os anos, conforme foram passando os séculos, foi se formando o povo brasileiro, tá? Então, o que acontece? No século XIX, mais precisamente no ano de 1888, houve a proibição da escravidão. Não podia mais ter o trabalho escravo aqui no nosso país,
tá? Antes dessa proibição efetiva, foram surgindo várias leis que foi diminuindo a chegada dos africanos aqui no nosso país, que foi diminuindo o trabalho escravo aqui no nosso país, até chegar em 1888 e vir uma lei aí que terminava de vez com a escravidão, tá bom? No papel, né? Vale lembrar, porque a escravidão não terminou assim do dia para a noite, tá? Bom, aí o que acontece? As grandes fazendas, nessa época, o Brasil já estava aí com uma fonte de renda que era o café, que era assim, o Brasil era o maior exportador de café do mundo. O café era grande, era o nosso ouro verde, a gente chamava de ouro verde porque era a nossa maior riqueza, tá? Quem ia trabalhar agora no café? Como que ia fazer isso? Porque se o africano não podia mais trabalhar, né? Então, o que eles fizeram? Trouxeram os europeus novamente. Então, os europeus chegaram aqui no país, só que, na verdade, eles vieram para cá com a promessa de terras e moradia. Chegaram aqui, é que eles perceberam que eles vieram para substituir os africanos. E aí isso gerou uma revolta deles, né? Porque eles não queriam ser tratados como escravos, não queriam ser tratados como os africanos. E, em compensação, os fazendeiros aqui do Brasil só sabiam tratar o trabalhador como escravo. Não sabia tratar o trabalhador como tem que ser tratado. E o europeu tinha outra cultura, o asiático tinha outra cultura. Eles sabiam que eles tinham direito a terras, que eles tinham direito a um salário, que eles tinham direito a várias coisas que o patrão, vamos dizer assim, né, que o dono da lavoura não oferecia isso. Ele estava acostumado ao quê? A ter ali o povo trabalhando na terra dele, morava num cantinho ali da fazenda, na senzala, em qualquer lugar, tanto faz, né? O importante era trabalhar para ele. Então isso começou a ter alguns conflitos, tá? Mas enfim, os europeus vieram também alguns asiáticos, a gente vai falar dos asiáticos na semana que vem, tá? Para trabalhar nas lavouras de café. Só que aí, depois de algum tempo, já veio o processo de industrialização. E os imigrantes europeus foram muito importantes nessa fase de industrialização do nosso país. Por quê? Como a industrialização já era um fato lá na Europa, eles sabiam trabalhar, eles tinham noção de tecnologia para trabalhar com as fábricas, com as indústrias. Então, eles pararam aí de trabalhar com as lavouras e começaram a trabalhar nas indústrias também. Então, o processo de imigração no Brasil foi importante para cobrir o fim da escravidão, né, ali, que também já acabou sendo, depois de alguns anos, o fim do café, que teve uma crise econômica, enfim. E aí vem, então, o processo de industrialização. Quem era a mão de obra própria para poder trabalhar nas fábricas? O africano não sabia nem ler e escrever direito. O que eles começaram a pegar, então? Vamos aproveitar esses imigrantes que vieram, porque eles têm noção de máquinas, têm noção de tecnologia, então nós vamos aproveitar eles. Tá bom? Aí, vamos lá. Vamos falar, então, agora... antes de falar dos africanos, nós temos aqui as contribuições dos europeus na nossa vida aqui, na nossa história. Bom, a principal contribuição deles são os costumes e tradições que os imigrantes trouxeram. Então, nós temos aí festas, hoje em dia nós temos festas italianas, a culinária, né? Muita coisa que a gente come hoje é influência aí desses imigrantes que vieram para cá. E os modos de vida, né? Como vieram muitos imigrantes para cá, principalmente para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, as nossas famílias, com certeza você pode ter falado, meu avô era italiano, meu bisavô era italiano, meu bisavô era alemão. Toda a família aqui do estado de São Paulo vai ter uma influência aí de imigrante, tá? Porque foi para onde a maioria dos imigrantes vieram, tá certo? Agora sim, vamos falar dos africanos. Bom, a história dos africanos já é aí um pouco mais delicada, tá? Já é uma história aí não tão bonita de se contar. Eles foram trazidos à força para o nosso país. Eles não vieram porque eles quiseram, tá? Eles eram trazidos à força aqui para o nosso país. Para quê? Para serem escravizados, para serem escravos. Bom, em que época isso aconteceu? Isso aconteceu aí entre os séculos XVI e século XIX. Então foram aí mais de 300 anos de escravidão. Tá? Um processo aí que demorou aí uns 300 anos e ainda tem aí escravidão hoje em dia, tá? Não propriamente com o povo africano, mas tem uma influência aí do que esse povo sofreu, tá? O comércio.
A escravidão era um comércio. Os africanos era mercadoria, tá? Eles eram tratados como mercadoria. Então, o que acontecia? Nesses 300 anos de escravidão, aí, mais de 300 anos de escravidão, ocorreram em torno de 9.000 viagens da África ao Brasil. Aí você fala, em 300 anos, 9.000 viagens é pouco. Mas vale lembrar que essas viagens eram feitas de navio, que demorava aí meses, 3, 4 meses aí para fazer a travessia de um lado para o outro. Então, se você for pensar nisso, 9.000 é muita coisa, tá? E aí, nesse período, cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos para o nosso país. Daí você já vê que a maioria da população brasileira era formada por indígenas e africanos. Os europeus aí era só uma participação especial nisso tudo, tá? E ainda assim a dominação acabou ficando com eles. Mas vamos lá. Nós temos aí... Por que os africanos vieram? O que aconteceu? Eles vieram para trabalhar aqui no nosso país. Um trabalho escravo, vale lembrar. Não era um trabalho assalariado, com direitos, não tinha nada disso, tá? Sofreram bastante aí. Eles trabalhavam aonde? Primeiro eles vieram para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tá? Os europeus, quando começaram a explorar as nossas terras, começaram a exploração de pau-brasil. Aí eles perceberam que eles não iam poder ficar só com pau-brasil. Não ia poder só explorar pau-brasil, eles precisavam de um outro produto aqui. Como eles não encontraram ouro, não encontraram minérios, eles falaram, não, vamos investir em outro produto, que no caso foi a cana-de-açúcar. Eles viram que as condições climáticas e as condições do solo eram favoráveis, vamos trabalhar com a cana-de-açúcar, tá? Então começou aí o processo com a cana-de-açúcar. Aí depois veio o café, cana-de-açúcar começou a entrar em crise, veio o café. Os engenhos de açúcar, aí, os engenhos que beneficiavam, aí, trabalhavam com a moeção aí, e a transformação da cana em açúcar. A mineração também, então, depois de muito tempo, quando começou a se descobrir ouro e outros metais preciosos aqui no Brasil, aí começou um processo de mineração e usavam os africanos para isso. Vale lembrar que lá na África tem muitas jazidas de pedras preciosas. Então, ao mesmo tempo que, no caso dos europeus, eles tinham conhecimento em indústria, os africanos tinham muito conhecimento em mineração. Então, na época em que teve mineração aqui no nosso país, utilizaram bastante a mão de obra escrava, porque eles tinham técnicas, eles conheciam muitas técnicas que nós, brasileiros, e que os europeus não conheciam, tá? E também usados aí para trabalhos domésticos. Então, em geral, o homem ia para a lavoura, né, e a mulher trabalhava na casa do senhor ali da fazenda, tá? As mulheres trabalhavam dentro da casa, limpando a casa, cuidando dos filhos do fazendeiro, cuidando da comida ali, da cozinha, da alimentação, tá bom? Então, era basicamente isso aí. E aí, então, a gente precisa falar agora sobre as contribuições dos africanos para a nossa cultura. Afinal de contas, foram 5 milhões de africanos que vieram para cá. Então, eles trouxeram também sua influência e trouxeram suas contribuições para nós. Bom, uma das contribuições aí é a música, né? Uma delas principais é o samba de roda. O samba é uma música popular brasileira, né? Só que foi formada aí com influência dos africanos, tá? A religião, então eles trouxeram a religião deles para cá, a Umbanda, o Candomblé e tudo mais, que algumas pessoas seguem, algumas pessoas aí continuam seguindo e têm essas formas de religião como sua fé, tá? Trouxeram também aí a capoeira, que para eles era uma luta, mas para nós acabou virando um esporte. Para eles era para sobrevivência, né? Porque os senhores das fazendas olhavam de longe assim, falavam assim, nossa, o que está acontecendo ali? Ah, eles estão dançando. Então eles achavam que eles estavam dançando, mas na verdade eles estavam treinando golpes para quando tinha as fugas, quando eles faziam fugas aí das fazendas, eles acabavam dando esses golpes aí nos capatazes, né? Em quem cuidava ali dos africanos para poder sumir, para poder fugir. Os instrumentos, principalmente instrumentos de percussão, o atabaque, tem aí também o livro de vocês, que esqueci o nome, gente. Meu Deus do céu. Não, o atabaque, principalmente aí o atabaque, tá? Aquele tamborzão bem grandão assim,
e ele é mais fino aqui, e aí você toca em cima. E a língua, como eu disse, foram 5 milhões de africanos para cá. Então, nós temos a influência dos portugueses, os portugueses quiseram impor sua língua aqui, quiseram impor suas tradições para nós, só que a gente também tinha muitos indígenas e muitos africanos. Então, a nossa língua portuguesa é o português do Brasil. Por que é o português do Brasil? Porque não é o português tradicional de Portugal. A nossa língua portuguesa tem muitas palavras indígenas e muitas palavras africanas também, tá bom? Galera, essas então foram as principais contribuições de europeus e africanos, dois povos muito importantes para a formação do nosso país, tá? Qual vai ser a tarefa de vocês? As páginas 110 e 111. Exercício 1. Vocês têm aí que citar 3 exemplos de manifestações culturais provenientes de povos estrangeiros, existentes no lugar onde você vive, tá? Então, isso dá para ver lá no comecinho, ele tem alguns exemplos, eu até falei no mapa mental, aqui ó, alguns exemplos, algumas festas, algumas tradições, tem algumas que acontecem aqui na nossa região, aqui no nosso estado, dá para vocês pegarem essas aí de exemplo. No exercício 2, vocês vão colocar a manifestação cultural, a festa aqui, o que tem de cultura e qual é o país de origem, tá bom? Exercício 2, vocês têm uma foto aí de imigrantes europeus posando em frente à hospedaria dos imigrantes em São Paulo, tá? No final do século XIX. E aí na letra A, ele faz o seguinte: inicialmente, para onde se dirigiam os imigrantes que apareciam na fotografia, tá? Então, tem aí no livro de vocês tem para onde eles iam no começo, tá bom? E depois na letra B, quais atividades econômicas que eles realizavam nesse local? Então eu falei algumas, tá? Para ajudar vocês podem consultar aí, principalmente a página 102 e 103, tá? Esse box aqui do mapeando vai falar sobre isso. No exercício 3, vocês têm um gráfico sobre a população indígena no Brasil. E aí, tem 3 perguntas sobre esse gráfico, para analisar esse gráfico aí. Tá certo? Bom, galera, então é isso. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem entrar em contato comigo e podem aproveitar o plantão de amanhã também. É como eu disse na aula de ciências. Se for preciso, fala, tô com uma dúvida em geografia. Eu volto e ajudo vocês amanhã na nossa aula ao vivo, tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima aula.